Bom dia, eu vou apresentar agora um pouco sobre os conceitos básicos de Weber junto com o meu grupo e espero que goste. Weber foi um pensador, sociólogo, jurista e economista alemão que viveu no século XIX e XX. Ele é considerado um dos clássicos da sociologia por ter fundado um método de análise sociológica. Esse método foi extremamente importante para o desenvolvimento da sociologia, enquanto ainda era ciência autônoma e bem fundamentada. Para ele, os principais catalisadores das mudanças sociais eram as ideias, crenças e valores. Ele acreditava que a sociedade não se constitui em apenas coisa ou um mecanismo, mas que fundamenta-se na concepção de ação social. Vou tentar resumir bem rapidamente agora sobre um dos conceitos mais importantes de Max Weber, que foi a ação social. A ação social é uma ação que um indivíduo faz que influencia no comportamento de toda a sociedade. Para Weber, o indivíduo é a unidade mínima de análise na sociedade, assim sendo chamado de ator social. É diferente do que Durkheim tratava, que dizia sobre a sociedade influenciar no comportamento do indivíduo. Weber vai dizer justamente o contrário. A ação social vai poder ser dividida em quatro tipos dentro de ações sociais racionais e irracionais, que meus compatriotas vão apresentar para vocês agora. Ação social tradicional. Como o próprio nome já indica, este tipo de ação social está vinculado aos hábitos e costumes compartilhados por uma sociedade. Ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, etc. Bom dia, eu vou estar falando aqui um pouco sobre ação social relacionada a fins e ação social relacionada a valores. Uma ação social é considerada como sendo relacionada a fins quando ela é tomada tendo em vista um objetivo racionalmente estabelecido, no qual o autor da ação ele vai buscar atingir um resultado e, para isso, utiliza os meios necessários. A conduta científica em busca do entendimento de um fenômeno é um bom exemplo. Uma ação social é entendida, então, como sendo relacionada a valores quando o autor da ação ele orienta seu sentido de acordo com seus valores e convicções pessoais. Esse autor ele vai orientar o sentido da sua própria ação de acordo com o que acredita ser correto, o que pode ser observado no exercício das ações baseadas em crenças religiosas ou políticas. Agora eu passo a minha fala para o João. Eu vou falar um pouco sobre racionalização. Weber utiliza o termo racionalização para explicar as mudanças estruturais que aconteceram e continuam acontecendo nas estruturas sociais e culturais. Racionalização é onde o indivíduo deixa de ter relacionamentos afetivos e tradicionais e passa a ter um relacionamento pautado na racionalização, ou seja, deixa de ser comunidade e passa a ser sociedade. Racionalização formal se refere ao sistema jurídico e econômico das sociedades modernas. Também se refere à estrutura burocrática composta por regras fixas. A racionalização substantiva ela é parecida com a formal, mas não é voltada para fins. Ela leva em consideração o contexto social em que está inserida. Boa tarde, galera. Meu nome é Matheus Dan e eu vou falar um pouco sobre desencantamento do mundo. A expressão desencantamento do mundo é utilizada na obra do sociólogo alemão Max Weber. Através desse termo, ele designa um processo histórico ocorrido na civilização ocidental. Tal processo implica na desmagificação da realidade que ocorre de duas formas. Através do desencantamento religioso, a magia vai sendo eliminada no interior das religiões e vai sendo substituída por uma prática religiosa fundada na ética.
Weber afirma que, através do desencantamento religioso, o mundo deixa de ser concebido como permeado por forças ocultas que podem ser manipuladas magicamente para ser controlado apenas através da ciência e da tecnologia. O desencantamento religioso do mundo começa com o profetismo judaico e sua luta contra a idolatria, que são os deuses falsos. Tal processo se prolonga com o movimento iniciado por Jesus de Nazaré com as missões do apóstolo Paulo, com a Igreja Católica Romana e chega ao seu auge com o protestantismo ascético. Ao eliminar-se o valor dos sacramentos, consuma-se o processo de expulsão da magia do interior da religião, a chamada caça às bruxas. O desencantamento científico do mundo acompanha a formação da ciência moderna no século XVI. Weber se dedica a este tema na conferência Ciência como Vocação, proferida em 1917. O desencantamento do mundo também costuma ser associado ao processo de secularização, mas não deve ser confundido com este. O termo secularização designa mais especificamente a perda de centralidade da religião no contexto da vida moderna. Obviamente, Weber não concebeu inexistência da razão nas sociedades antigas, mas fez uma distinção básica entre razão, a racionalidade. Todo homem, enquanto ser pensante, é dotado de razão, da capacidade de raciocinar. Isso, contudo, não garante que ele vá utilizar essa capacidade para calcular suas condutas. Em outras palavras, isso não garante que ele vá racionalizar todos os aspectos de sua vida. Através do termo desencantamento do mundo, Weber quer explicar de que forma se desenvolveu o racionalismo ocidental e como ele moldou as características da civilização. O termo faz parte de sua ampla teoria do processo de racionalização. O Estado moderno, sob a perspectiva weberiana, é um Estado racional que detém o monopólio do uso legítimo da força física dentro do território que controla. O Estado é, para Weber, dotado de legitimidade e dominação legal, condições que possibilitam sua manutenção. O Estado é resultado do desenvolvimento da sociedade capitalista, que por sua complexidade exige uma administração racional e burocrática. Em Weber, iremos encontrar a ideia de que o Estado seria uma relação de dominação de homens sobre homens, relação apoiada no uso legítimo da força. O Estado, para Weber, é uma instituição que detém o monopólio da força e da violência, mediante a legalidade para evitar que indivíduos exerçam a força e a violência. Para o sociólogo, se os indivíduos não fossem violentos, o Estado seria desnecessário. Agora vou falar sobre o Estado racional ou burocrático. O alemão Max Weber foi um dos mais renomados pensadores sociais, fundador e expoente da teoria sociológica clássica. Ele elaborou um conceito de burocracia baseado em elementos jurídicos do século XIX, concebidos por teóricos do direito. A burocracia, então, podia ser definida da seguinte forma: aparato técnico-administrativo formado por profissionais especializados, selecionados segundo critérios racionais e que se encarregavam de diversas tarefas importantes dentro do sistema. A burocracia do Estado moderno. A análise de Weber também aponta que a burocracia, da maneira como foi definida acima, existiu em todas as formas de Estado, desde o antigo até o moderno. Contudo, foi no contexto do Estado moderno e da ordem legal que a burocracia atingiu seu mais alto grau de racionalidade. E agora eu vou falar um pouco sobre o poder. Weber apresenta um clássico conceito de poder ao asseverar que poder significa toda a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Ou melhor, é a probabilidade de que uma ordem com um determinado conteúdo específico seja seguida por um dado grupo de pessoas. Ao analisar o poder, Weber fala do conceito de potência, que segundo ele seria toda oportunidade de impor sua própria vontade, no interior de uma relação social
até mesmo contra resistências, pouco importando em que repouse tal oportunidade. Nessa definição, apesar de aparentemente idênticos, os conceitos de poder e potência distinguem-se pelo fato do primeiro apresentar um elemento diferenciador, qual seja a especificidade. Existe poder quando a potência, determinada por certa forma, se explicita de uma maneira muito precisa. É o caso de alguém que recebe uma ordem de outra pessoa e deve cumpri-la. Por esse conceito, tem-se no mesmo patamar os conceitos de poder e dominação, de tal forma que ambos dão-se dentro da ótica da relação social. Vou falar sobre a dominação. A dominação para o sociólogo alemão Max Weber é um fenômeno social, em que em todas as sociedades está presente em diversas relações sociais. Para o pensador da sociologia, as relações de poder legítima estão estabelecidas em uma esfera macropolítica definida por instituições fortes, como o Estado, ou em relações sociais baseadas em construções sociais duradouras, como a tradição. O sociólogo distinguiu em sua obra a dominação e o poder como fenômenos diferentes, porém pertencentes à mesma esfera. E também existem vários tipos de dominação, e um delas é a dominação tradicional. Essa forma de dominação é conferida pela forma do respeito à tradição. A forma mais comum de estabelecimento dessa autoridade vem pelo sistema patriarcal, que domina a sociedade, em que a figura do patriarca ou senhor é uma figura de liderança, e os submetidos a essa liderança são seus súditos ou servidores. Nesse tipo de dominação, existe uma relação moral implícita em que as normas morais conferem a tradição do exercício do poder por parte do patriarca. Podemos pegar vários exemplos de dominação tradicional ao interpretarmos a obra de Weber. Um deles é a autoridade de Deus e a autoridade de um sacerdote como escolhido de Deus para transmitir a sua mensagem. Outro exemplo é a família patriarcal, em que o líder exerce um poder que tradicionalmente é obedecido. Nesse caso, não há necessidade de uma competência da liderança para a conferência da autoridade, pois é a tradição que confere tal autoridade a ele. Esse tipo de dominação também confere uma estabilidade da dominação, visto que a tradição é algo que se perpetua por muito tempo em uma sociedade. Agora eu passo a fala para o Pedro Henrique. Boa tarde a todos. Bom, a dominação legal ou burocrática, ou legal racional, está sendo a forma mais sofisticada para a qual as outras convergem. Ela tem sua legitimidade fundada em um estatuto. A forma mais pura é a burocracia. O grupo dominante constitui uma empresa e é dividida em outras empresas, cada uma com sua competência, limites e funções próprias. Ou seja, qualquer direito pode ser criado e modificado através de um estatuto sancionado corretamente, tendo a burocracia como sendo o tipo mais puro dessa dominação. Os princípios fundamentais da burocracia, segundo Weber, é a hierarquia funcional, a administração baseada em documentos e a demanda pela aprendizagem profissional. Então, a pessoa que está no poder não é mero instrumento do próprio sistema. A regra estabelecida dá as diretrizes de como se deve governar. Não se obedece à pessoa, e sim ao cargo estabelecido. Weber classifica esse tipo de dominação como sendo estável, uma vez que é baseada em normas que são criadas e modificadas através de um estatuto sancionado corretamente. E ainda observe que o poder racional ou legal cria em suas manifestações de legitimidade a noção de competência. Sobre a dominação carismática, é a admiração pessoal ao dominador e a seu carisma, onde a autoridade é suportada graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados. Os tipos mais puros são com o dominador na posição de profeta, herói, guerreiro ou demagogo. Weber coloca que a forma mais pura de dominação carismática é o caráter autoritário e imperativo. Contudo, Weber classifica a dominação carismática como sendo estável, pois nada há que assegure a perpetuidade da devoção afetiva ao dominador, por parte dos dominadores, e ainda observa que a dominação carismática dilata a legitimação até onde alcança a emissão do, abre aspas, chefe, fecha aspas, na medida de seus atributos carismáticos pessoais.
Agora eu vou falar um pouco sobre o tipo ideal. Uma das principais características do tipo ideal não é o fato de que não corresponde à realidade, e sim o de que pode ajudar em sua compreensão, estabelecido de forma racional, porém com base nas escolhas pessoais anteriores daquele que está analisando. É então um conceito teórico abstrato criado com base na realidade indução, servindo como um guia na variedade de fenômenos que ocorrem na realidade. Por se basear na indução, dá ênfase na caracterização sistemática dos padrões individuais concretos, características das ciências humanas. Opõe a conceituação típico-ideal à conceituação generalizadora, tal como esta é conhecida nas ciências naturais, fazendo oposição ao método comparativo dos positivistas como Emily Durkheim. Com isso, damos encerramento ao nosso trabalho. Espero que tenha gostado e obrigado por assistir.